Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre dores na gestação. Muitas mulheres aí, quando ficam grávidas, lógico, ficam muito mais atentas às transformações do corpo, ou pelo menos deveriam ficar. E aí, quando surge alguma dor, tem sempre uma preocupação por trás disso. Hoje, quem tira todas as nossas dúvidas sobre este tema é a ginecologista e obstetra, doutora Daniela Alves da Cruz Gouveia. Ela é especialista em videolaparoscopia e esteroscopia, também em gestação de alto risco, outra vertente aí que a gente vai abordar durante o programa. Não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Hoje é quinta-feira, a semana está terminando, passou muito rápido, aliás. O programa de hoje vai falar sobre dores na gestação. Eu abri o programa falando que as mulheres ficam muito mais atentas ao corpo e a essas mudanças quando engravidam. E aí, se é um tema que gera muitas dúvidas, o Consulta ao Doutor está aqui para esclarecer mesmo. Tem dúvidas? Liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Vou repetir para você. 3337 5886. Você também participa pelo Twitter, @consultadoutor. É muito fácil participar pelo Twitter, porque durante todo o tempo do programa eu fico conectada aqui no nosso tablet e assim que você manda a sua pergunta, ela é respondida aqui ao vivo no programa. Participa também através do Instagram, rede social de fotos, @consultaaldoutor. Lá você curte o nosso perfil, segue o nosso perfil, curte as nossas fotos, fica por dentro de tudo que acontece por aqui. A foto com o convidado do dia sempre está lá minutos antes do programa entrar no ar. E claro, sua participação sempre é muito bem-vinda pelo e-mail consulta@hittv.com.br. Hoje eu recebo a doutora Daniela Alves. Daniela Alves da Cruz Gouveia, ela está aqui ao meu lado, é ginecologista e obstetra, vai tirar as nossas dúvidas. Doutora, é um tema que gera mesmo muitas perguntas. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu, boa tarde. Boa tarde. Olha, a mulher que engravida deveria, pelo menos, a maioria fica, né, mais atenta às mudanças. De vez em quando a gente lê uma notícia de alguém que chegou aí ao 8º, 9º mês de gestação sem saber que estava grávida, mas é muito mais raro, né? Normalmente as mulheres, sim, são bem conscientes do que acontece no corpo e quando engravidam ficam ainda mais atentas. Agora, falar sobre dores na gestação. Bom, a mulher quando fala, tô com uma dor, isso gera uma preocupação, né? Sem dúvida gera, porque as dores elas podem começar desde o início da gestação. Então o que acontece? Uma mudança muito frequente, muito comum, é uma dorzinha que as pessoas referem como uma dor embaixo do ventre, né? Uma dor pélvica. Por quê? Porque o útero começa o crescimento dele. Então o útero ele tem as paredes grudadinhas uma na outra, aos pouquinhos ela vai aumentando. Então o útero começa a ficar mais gordinho. Então por ele ficar um pouquinho aumentado, porque o embriãozinho está lá dentro, está começando a crescer, ele está tendo essa distensão, começa a ter um pouquinho de líquido amniótico, vai ficando mais gordinho, o útero é um músculo, ele vai se esticando. Então, por mais que ele vai seja esticando aos pouquinhos, isso em algumas mulheres começa a ter um pouquinho de dor, sente um pouquinho de incômodo. E muitas mulheres, principalmente no comecinho da gravidez, pelo medo de ter abortamentos, realmente ficam receosas com essas dores, ligam para os médicos, falam, estou sentindo uma dorzinha, será que é normal? Será que não é? Então, sem dúvida, é sempre importante comunicar ao seu médico se tiver qualquer tipo de dor durante toda a gravidez, principalmente no comecinho, que a gente realmente se preocupa com os casos de abortamentos, principalmente se estiver associado a um sangramento, que não é normal. Então, sangrar na gravidez não é normal. A gente tem que sempre investigar se tiver algum sangramento ou porquê desse sangramento. Tá, agora a gente sabe que exatamente por ter um risco maior, doutora, de abortamento nos 3 primeiros meses, algumas mulheres evitam de contar para a família enquanto não ultrapassar esse período de maior risco. E aí acabam ficando com essa angústia de uma possível dor sozinha, né? Então, de repente, só ela e o marido. Isso gera uma aflição um pouco maior, porque de repente se conversasse, se essa experiência aí fosse trocada com alguém que já ficou grávida, dissesse, olha, eu também senti uma dorzinha, vai ao médico, mas comigo não foi nada, por exemplo.
já compartilhar essa angústia já ia melhorar, né? Agora, as mulheres evitam os 3 primeiros meses fazer um grande alarde aí na gestação. É o período de maior risco mesmo. Sem dúvida, é o período porque em torno de 10% das gestações podem evoluir para um abortamento. A grande maioria das vezes até 8 semanas, são os 2 primeiros meses. Tá. Principalmente por malformações fetais. Então isso acontece e é comum. Então realmente assim, ainda mais quem já tem um histórico familiar de um aborto ou quem já teve algum aborto, fica com mais medo de contar mesmo. Por isso que é importante, assim, as consultas de pré-natal, o médico já começa na primeira consulta já explicar, olha, é normal se você sentir uma cólicazinha. E eventualmente, se tiver incomodar um pouquinho mais, pode tomar medicação para dor, né? Pode tomar um antiespasmótico, que são as medicações para aliviar cólicas, que é uma cólicazinha, na maioria das partes, uma cólica leve, na maioria das vezes, na maioria das mulheres, mas algumas, assim, depende da sensibilidade da pessoa, pode ser um pouquinho mais forte, tá? Então é importante sempre contar com o seu médico, assim, ouvir a explicação, qualquer dúvida, entrar em contato com o seu ginecologista obstetra, para ele poder tirar essa dúvida. Ele já está preparado para essa dúvida, né? Não é grande incômodo para ele. Não, né? não. Porque às vezes você não quer incomodar o seu médico, às vezes o médico que te dá essa abertura maior, de falar assim, olha, você pode me ligar a qualquer hora do dia e da noite, precisou, liga. Foram vocês que escolheram essa profissão. É verdade. Mas você já está esperando isso, né? Você já estamos esperando. E assim, na verdade, eu até sempre falo para as minhas pacientes, todas assim, você pode ligar. Tem uns que falam, eu não quero incomodar, Exatamente. justamente, fico receosa de ligar. Mas sabe que hoje em dia, por causa assim, da nossa tecnologia, a gente tem muita facilidade de mandar. Tem gente que manda e-mail, manda mensagem. Então, assim, não quero incomodar, então manda mensagem. Então, hoje até tem essa facilidade. Então, a gente não recebe só ligação, recebe mensagens, e-mails, né? Tá. Agora, doutora, quem tem a menstruação irregular pode não perceber que engravidou aí nesses 2, 3 primeiros meses. E aí, quem tem essa menstruação irregular e, de repente, sangra um pouquinho nesse período, também não vai saber se é gravidez, se não é. De repente, alguém que está tentando outras vezes já com esse atraso, que para a pessoa que tem a menstruação irregular nem é um atraso, já é algo comum para ela, faz um exame de sangue ou um exame de urina na farmácia e não constata nada, acaba deixando passar, numa vez que pode ser a gravidez. Isso pode ser prejudicial? Então, na verdade é prejudicial porque realmente é o risco de abortamentos, né? Às vezes um dos sangramentos que pode acontecer no início da gravidez é por baixa de progesterona, que é um hormônio que algumas mulheres produzem um pouquinho menos, principalmente após os 35 anos, e às vezes o abortamento é por esta causa, por deficiência hormonal, porque a gente começa a produzir mais progesterona depois do 3º mês de gestação. Tá. Então, algumas mulheres acabam que deixa o ambiente mais seguro. Exatamente. Então, ele já está mais instável nesses 3 primeiros meses. Então, principalmente mulheres que engravidam após os 35 anos. A gente toma um hoje cuidado muito comum. Então, a gente toma um cuidado maior. Às vezes, a gente tem que entrar com progesterona, que é uma medicação, até o 3º mês. Para segurar para ajudar a segurar. Porque, às vezes, a causa de abortamento não é uma formação fetal, é a baixa de progesterona. Então, por isso que é importante a gente sempre ficar de olho se tiver algum tipo de sangramento, alguma cólica, alguma dor que seja fora do comum, que o médico acha que não está dentro desse padrão. Agora, a gente ouve relatos, é claro que a senhora também já deve ter ouvido falar, de mulheres que falam, eu menstruei aí os primeiros meses da gestação. Você está falando, então, que não é normal. Então, não é menstruação. Na verdade, ela está tendo um sangramento que a gente considera como uma ameaça de aborto. Então, ela está tendo uma ameaça de um abortamento. Pode não abortar. Então, é diferente. O sangramento não é igual um sangramento menstrual. É um sangramento menor. Geralmente, assim, a quantidade não é a mesma de um sangramento menstrual. A cor. Ele realmente não é tão, às vezes ele até pode ser avermelhado, mas ele não é tão intenso. Né? Então é diferente do sangramento menstrual, que geralmente começa, né, uma coloração mais amarronzada, depois fica mais avermelhada, depois volta a ficar mais amarronzada. E numa ameaça de abortamento ele não fica mudando essas características de cor. Às vezes tem pessoas que têm um vermelhinho, mas um vermelhinho uma quantidade menor, ou assim é um marronzinho, mas não é começa com marronzinho, fica vermelhinho, depois fica marronzinho novamente. Essas dores, então, do primeiro trimestre são as chamadas dores no baixo ventre, é isso que você falou? Isso, dores em baixo ventre. Tá. Agora, havendo dessas dores, significa o quê? Que a mulher não vai poder sair, trabalhar, dirigir, fazer atividade física dela? Qual o impedimento aí se ela dessa não dor? estiver tendo sangramento e não tiver nenhuma área de descolamento do embrião, aí não tem problema nenhum. Ela é medicada, a gente orienta, ela pode ter as atividades normais, vida normal, não tem nenhum problema.
Agora, se ela tiver realmente alguma alteração no ultrassom, a gente observar que realmente tem uma área de hematoma nesse ultrassom, né, o que são os coágulozinhos que se formam, tem um risco de abortamento, aí sim ela tem que fazer repouso. A partir do primeiro momento, ficando então constatada a gravidez, já se começa o pré-natal. Exatamente. O primeiro ultrassom, o ideal é que seja feito entre 6 até 8 semanas no máximo, primeira ultrassonografia, para a gente ver se está tudo bem, se tem algum risco de abortamento. Justamente, assim, esses primeiros exames têm que ser feitos bem no início da gestação. Tá. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, a doutora não responde agora. Tá. Mas eu também quero classificar essa gestação de alto risco, porque a gente falou desse primeiro trimestre, existe um risco maior, mas não significa que seja uma gestação de alto risco. Eu quero saber qual é essa diferença, como é que se classifica isso, como é que ficam as gestações gemelares, então de repente são gêmeos, trigêmeos, como é que trabalha com isso, se pode haver, por exemplo, prejuízo em um bebê e o outro ficar lá tranquilo. Muitas pessoas falam, eram 2 sacos gestacionais, esse termo que a pessoa usa. Mas apenas um foi para frente. Eu quero saber se isso tem algum prejuízo para a mãe, para o bebê que ficou, tá? Daqui a pouquinho, então, você responde para a gente. Agora, eu vou dar um recado para você que está em casa. É uma dica de negócio para você. Quem é que não quer ganhar dinheiro, né? Você que tem aí esse dom para vendas, você que nem tem dom para vendas, mas vai querer experimentar esse produto que eu vou mostrar para vocês, porque o produto, ele se vende sozinho. Tânia, Vende. boa tarde. Não precisa nem saber vender, gente. Você mostrou, a pessoa vai falar, eu quero. Semi-joia. Semi-joia, banhada a ouro, 18 quilates. Vale a pena. Vale a pena. A gente vai acompanhar agora um videozinho do produto, depois a gente fala mais sobre ele. Esta é a sua grande oportunidade de adquirir joias folheadas a ouro de altíssima qualidade, design moderno e tendência mundial. Obtenha excelente lucro sobre o seu investimento. Seja independente e faça os seus horários com o seu próprio negócio. Não perca tempo e ligue agora. 0800 726 6757. 0800 726 6757. Golden Fashion. Mais um produto Mundo Quality. Tânia, agora fala pra gente quantas peças a pessoa recebe em casa. Olha, vem comprando 50 peças, são 30 brincos. Gente, é um mais lindo que o outro. Tem 10 pulseiras, 10 correntes. Olha, eu tô usando uma. São lindas, Tô mesmo. usando o brinco, usando as pulseiras, pra mostrar pra você em casa que vale a pena. Você vai ter mais de 200% de lucro. De repente você tá desempregado, tá desempregada, mora numa cidade que é difícil emprego. Às vezes você quer uma renda também extra, vai ter facílimo. Já começa a ligar no 0800 726 6757. Ligação gratuita, você pode ligar do seu celular para qualquer lugar e frete grátis para todo o Brasil. Aproveita agora o Dia das Mães. Vai tá chegando a muito. oportunidade de Tem que negócio. Se ligar. não quiser vender, o produto é excelente. 0800 726 6757. Frete grátis, 10 vezes sem juros. Maravilha. Tânia, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Olha, no próximo bloco, eu continuo conversando com a doutora Daniela Alves da Cruz Gouveia, que é ginecologista e obstetra, e hoje tira as nossas dúvidas aqui sobre dores na gestação. Eu também vou perguntar para a doutora sobre gestação de alto risco, como é que é classificado, então, se é a gestação de alto ou de baixo risco, e qual deve ser a conduta, então, dessas mulheres que têm uma gestação de alto risco, se tem algum cuidado especial, de repente, a mulher não pode trabalhar? Essa é a dúvida de muitas pessoas. Não saia daí, a gente volta já já.
Nós estamos de volta ao Consulta o Doutor de hoje, fala sobre dores na gestação. Eu converso com a ginecologista e obstetra, a doutora Daniela Alves da Cruz Gouveia. Mas o Consulta o Doutor tem agora para você uma dica de leitura, esse livro que está aqui ao meu lado, Pai Inteligente Influencia o Filho Adolescente. Se você não o fizer, alguém o fará. Esse livro aqui é excelente, é lançamento da Graça Editorial. Foi escrito por James Camp, um conselheiro familiar que ensina como é que os pais podem ajudar na criação dos filhos, moldando o caráter dos adolescentes para que eles causem impacto positivo nas gerações. O autor divide a obra em 4 partes. Eu vou abrir aqui em alguma página do livro. Essa obra, então, ficou dividida em 4 partes. Na primeira, ele ensina os pais a entenderem o mundo em que vivem os filhos. Aí, na segunda parte, o autor define o papel de cada um na relação. O livro vai discorrendo. Deixa eu tirar uma folhinha que tem aqui. O livro ele é bastante explicativo. Olha, é uma leitura gostosa de se fazer. Segundo o autor, o pai é responsável por construir um ambiente apropriado ao crescimento e amadurecimento dos filhos. E aqui atrás, eu vou pedir para mostrar, mas eu quero ler ao mesmo tempo. São algumas perguntas. Então, fala assim: pai, você sabe quem são os amigos de seus filhos? Você sabe o que eles acessam na internet? Você tem sido exemplo para eles? Você tem os influenciado positivamente? Então esse é o livro, a dica de leitura aí que eu dou para você nesta tarde. Pai Inteligente Influencia Filho Adolescente. O autor, James Camp, tem mais de 35 anos de ministério. Ele é um norte-americano, atua como conselheiro familiar e conjugal, casado há 47 anos, tem 3 filhas. Já publicou mais de 50 livros. Se você se interessou, e o tema é sempre esse, família, dos 50 livros. Se você se interessou, o livro está disponível nos sites www.gracaeditorial.com.br e também no www.spovo.com.br. É o que eu digo sempre, informação nunca é demais e educar filhos deve ser a tarefa mais importante de pais e mães, né, doutora? Então Sem tá aqui dúvida. a dica de livro, a dica de leitura do Consulta ao Doutor na tarde de hoje. Doutora, Oi. eu deixei perguntas. Aliás, a dica de leitura vai bem ao encontro do que a gente está falando, né? Porque depois da gestação aí, que é algo mais da mulher mesmo, se bem que o apoio do marido deve ser o grande prêmio aí de uma relação já bem estruturada antes de um filho chegar, né? Sem dúvida. Mas aí depois a tarefa é dividida mesmo, né? sem dúvida. Porque não dá para criar uma criança e aí fazer com que seja um adulto consciente, responsável, sem ter esse par trabalhando de verdade junto, né? Sem dúvida, vai bem melhor. Sim. Doutora, eu quero saber a definição de gestação de alto risco. Como é que vocês, médicos, classificam isso? Porque, de repente, alguém que chega em casa com uma notícia de que a gestação que está vivendo é de alto risco, pode causar um impacto muito grande. Não, sem dúvida a pessoa se assusta um pouquinho. Então, mas tem algumas pessoas que já têm uma doença anteriormente. Então, pessoas que já são hipertensas, diabéticas e engravidam, elas já engravidam com uma gestação de alto risco. Porque já são pessoas que já são dependentes de medicações, então elas podem complicar essas doenças durante a gravidez. Então, pessoas que já têm algum tipo de doença, que engravidam, doenças crônicas, que são medicamentosas, né, tem que tomar medicamentos, elas já entram numa gestação de alto risco. Hoje a gente associa algumas outras coisas, então assim, gestações acima dos 40 anos é uma gestação de alto risco por causa da idade, a idade faz com que aumentem as chances também de desenvolver principalmente pressão alta e diabetes na gestação. Pessoas que tenham feito fertilizações in vitro, né? São umas gestações que a gente toma um cuidado muito maior, porque tem que tomar hormônios até 12 semanas de gestação para manter essa gestação. Então, gestações que a gente toma um pouquinho maior de cuidado. Então, uma gestação considerada de alto risco, a gente faz mais exames, toma um cuidado maior. Mulheres que tiveram nós chamamos de mal passado obstétrico, que tiveram perdas anteriores ou trabalho de parto prematuro anteriormente, tenham tido bebês com 6, 7 meses de gestação.
elas têm maior chance de ter uma gestação de alto risco novamente. Sobre a idade, 40 anos. 40 acima de 40 anos. Acima de 40 anos. Tá, porque o que a gente vê hoje, até sobre esse cenário, infelizmente, de diabetes e hipertensão, é que como as mulheres, os casais estão deixando para ter filhos mais tarde, a chance de você já ter algum desses outros problemas é muito grande, né? Então tem pesquisas aí revelando que pessoas muito mais jovens do que a gente tem hoje vão ser diabéticos muito mais rápido, né? Exatamente. Com muito menos idade. Então, ainda está nessa fase de ter filhos e aí, sim, a gente fica com isso para a mulher, né? Porque se a mulher tem alguma doença como diabetes e hipertensão, é ela que vai prejudicar, de certa forma, essa gestação. Tá? Quanto à idade, então, já ficamos mais tranquilas que é acima dos 40 anos. Ainda assim, não significa que vai ter algum problema. Não, né? de forma alguma. Mas você toma um A cuidado chance, maior. A tá. chance, em porcentagens, é um pouquinho maior. Tá. Agora, algumas intercorrências podem acontecer durante a gravidez que tornem essa gestação de alto risco? Sem dúvida, pode. Por exemplo? Por exemplo, entrar em trabalho de parto prematuro. Pessoas que têm um colo uterino curto, o colo uterino abaixo de 2,5 centímetros, que é o colo uterino curto, diminui a chance de ela segurar a gestação até o final. Agora, isso é uma característica da mulher pessoa, já? ela nasce com isso. Então, tem como saber isso antes de engravidar? Tem, a gente faz um exame que a gente consegue medir, o ultrassom transvaginal, a gente consegue medir o comprimento do colo uterino. Então, se ele estiver acima de 2,5 centímetros, é um colo uterino bom, com menor chance de entrar em trabalho de parto prematuro. Abaixo desse valor, a gente, em alguns casos, faz uma coisa chamada cerclagem, que é dar um pontinho no colo do útero no 4º mês de gravidez para segurar essa gestação. E isso acontece muito também em algumas pacientes que precisam ter que operar o colo uterino antes de engravidar por uma doença chamada HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, que às vezes você precisa tirar um pedacinho do colo do útero, quando está esse caso um pouco mais avançado, e na gravidez ter que dar esse pontinho para também manter a gestação. Essa gestação também é de alto risco. Nesses dois casos, ou o colo sendo curto já previamente, ou tendo ficado curto pós um procedimento cirúrgico. Agora, nos exames de rotina que as mulheres já fazem, isso já é dito para elas? Ou ela tem que perguntar, pedir essa investigação? Então, quando a gente faz, uma pessoa chega e fala, eu quero engravidar, está se programando para engravidar, isso faz parte dos exames, sim. Tem ligação, doutora, quem fala conosco é Valdilene de Guarulhos, aqui em São Paulo. Olá, Valdilene, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, é um prazer falar com você. Estou super feliz de ter conseguido falar com você. Olha, eu estou grávida, minha gravidez, assim, pelo que eu ouvi de você e da doutora, né, uma gravidez de alto risco, porque eu já tenho diabetes, adquiri na minha primeira gravidez, que também eu tive com 38 anos, agora eu estou com 42 anos, fiquei grávida e vim descobrir que estava grávida já no 4º mês, já para o 5º mês, porque minha menstruação também não vinha, não tinha regras. Aí vim descobrir devido sentir fortes dores na região do ventre, né, assim, do baixo ventre, e tenho diabetes, né, tomo insulina, e tenho 42 anos, estou assistindo o programa, fiquei um pouco nervosa com relação, assim, a ser de alto risco, né, mas eu queria perguntar assim, e não fiz ainda ultrassonografia devido os planos de saúde ter vagas, assim, tardias, né, não consegui ainda uma vaga para fazer ultrassonografia. E fiquei assim um pouco nervosa com relação a assim, será que o meu bebê está bem, né? Que a doutora falou que assim que descobrir que está grávida seria necessário, né? Fazer uma ultrassonografia. Então eu gostaria que ela me orientasse com relação, por não ter descoberto antes, eu estou no 5º mês, já passei apenas em 2 consultas com o médico e ele me passou um pedido de ultrassom, só que eu vou fazer ainda dia 22 de maio. Aí eu estava super nervosa agora depois dessa, mas foi importante esclarecer essas dores que eu estava sentindo, essas cólicas, tipo umas câimbras no baixo ventre, e foi através dessas cólicas que eu me atentei aí ao médico para saber se estava grávida, porque no entanto eu nem sabia que estava grávida, devido ao meu quadro ser, assim, de não ter menstruação, então não tinha como descobrir. Tá. E estou na idade de 42 anos, né? Tenho o problema da diabetes, tomo insulina. Eu gostaria de saber assim, os riscos, né, que eu estou passando. E Tá. se eu Valdilene, não tenho, você está fazendo esse acompanhamento, está fazendo o seu pré-natal ou você está com uma dificuldade para fazer essas ultrassonografias? É isso que eu entendi?
Tô fazendo o meu pré-natal, já passei em 2 consultas com o médico. Obrigada, Valdilene. A doutora vai explicar. Não fica nervosa. Você já participou do programa. Ligue sempre que quiser. É um prazer poder falar com você e ajudar aí na medida do possível. Um beijo, boa sorte aí com seu filhinho e com seu bebê agora. Doutora. Valdilene, então, assim, primeira coisa que a Denise falou, não fique nervosa, você está sendo acompanhada, o importante é você estar passando nas consultas do pré-natal direitinho, seu médico vai te orientar corretamente e, é claro, quanto mais rápido você conseguir fazer a ultrassonografia, melhor. Por ser uma gravidez de alto risco, não é que você vai ter um problema sério na gravidez, a gente toma um cuidado maior com você na gestação, tá? Então a gente vai ter um cuidado maior, a gente vai realmente, você vai voltar mais vezes às consultas de pré-natal, tem que cuidar direitinho da dosagem da insulina, pra gente ver se a dosagem está correta, às vezes precisa mudar a dosagem que você usava antes da gestação, porque às vezes a dosagem não é suficiente, precisa fazer uns controles maiores do pontinho de dedo que você já faz, né? Então tem que fazer direitinho para ver se realmente está dentro do padrão normal, o ideal é que não passe de 140 uma hora após as refeições e 120 2 horas após. Então se você fizer direitinho esses controles e o jejum também não está muito alto, está até uns 95, 98, tá tudo bem. É só você ir mantendo o controle, controlar bem bonitinho a dieta, comer direitinho, se alimentar corretamente, fazer direitinho para Natal que vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Que bom, vamos poder ajudar as pessoas, né? E olha, é você que está em casa, eu tenho outro recado para você. E a nossa telespectadora falou de cãibra, tá? Aí na barriga. Eu vou querer saber também sobre isso. Não fala agora, daqui a pouquinho a doutora Daniela tira todas as nossas dúvidas. O recado que eu tenho agora para você também é sobre saúde e os benefícios desse produto que a gente vai falar agora você já conhece. Tem livros e mais livros falando só sobre o ômega 3. A empresa é de confiança, você pode comprar tranquilamente, está no mercado honrando os seus compromissos. O produto é certificado pela Anvisa, também pelo Ministério da Saúde. Kleber, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Falar de saúde, que coisa boa. Vamos aproveitar, já vai ligando no 0800 777 4290. A gente sempre fala, riquíssimo suplemento alimentar, o puro extrato do óleo do peixe, limpa o sangue, melhora a circulação. Se você sofre com diabetes, colesterol, pressão alta, formigamentos, varizes, microvarizes, tudo isso pode mudar, gente. Um simples tratamento diário com o ômega 3, anti-inflamatório, dores na coluna, artrite, artrose, osteoporose, ativa a memória, melhora a sua concentração. Quantos benefícios um só produto oferece para o ser humano, Denise? Amigo do cérebro e do coração, aí a longo prazo reduz as chances de infarto, só tem benefícios, não tem limite de idade. Pesquisas comprovam aí que gestantes que fazem suplementação com ômega 3 têm filhos até 30% mais inteligentes. E tem promoção do mês de maio, posso falar? Vamos lá, aproveita. No mês de maio, você que compra o seu super kit família, que o Kleber daqui a pouquinho vai falar das condições de pagamento, você concorre a uma batedeira, torradeira, liquidificador e aparelho de jantar. É isso mesmo. Todos esses presentes que compõem aí o kit cozinha. O telefone é um só, de graça, você liga, frete também é gratuito, pode ligar do celular, 0800 777 4290, forma de pagamento, Kleber. Olha, à vista 20%, no cartão de crédito tem privilégio e brinde surpresa no cartão, gente. Boleto bancário a primeira é só daqui 45 dias. Se for aposentado e pensionista, tem facilidade totalmente diferenciada. Aproveita a chance, gente. Olha, só um telefone pode te dar tantas vantagens e qualidade de vida, é o 0800 777 4290. Fala que assistiu aqui no Consulta ao Doutor, que tem condição super especial para você. Aí. Kleber. Obrigado. Até amanhã. Beijo. Agora eu volto pro meu bate-papo com a doutora Daniela. Doutora, a nossa telespectadora, Valdilene, falou aí de uma cãibra, que ela sentiu uma cãibra aí na barriga. E que ela descobriu a gravidez exatamente por causa dessas dores. Isso é muito comum acontecer, mas cãibra já é algo que, no relato, me preocupa um pouco mais. Então, ela é diabética, então ela tem uma alteração vascular. Então, a pessoa que já é diabética já tem uma alteração vascular um pouquinho maior. Então, ela não consegue expelir os líquidos adequadamente, ela acaba retendo um pouquinho mais de líquido, isso causa um pouquinho mais de dor, isso causa relaxamento na musculatura também, nos ligamentos. Então, assim, esse edema todo que acaba acumulando na gestação e também por ela ser diabética. Isso acaba prejudicando um pouquinho mais a ela, acaba sentindo um pouquinho mais de dores, mas que depois realmente ela volta ao normal, vai voltar ao que ela era anteriormente. Agora, ela se preocupa bastante com essa questão desse acompanhamento. Lógico, para Natal você não vai fazer toda semana uma ultrassonografia,
Mas o que ela tem que fazer, nesses casos então que ela já é diabética, por exemplo, ela precisa controlar o problema que ela já tem. Controlando, o bebê vai estar tranquilo, é isso? É isso. Não necessariamente precisa saber sempre como está o bebê. Se ela estiver bem, fazendo todo esse controle, o bebê vai estar bem também.